Oi, gente, tudo bom? A gente vai dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa e hoje a gente encerra esse assunto de colocação pronominal, porque a gente vai fechar falando da situação de mesóclise. Como o próprio nome já está falando, meso é um afixo de meio, tá? Então, mesóclise é quando a gente coloca esse pronome átono no meio do verbo, exatamente no meio do verbo, tá? A gente hoje vai ver exemplos, vai ver em que situação a gente usa a mesóclise e na escrita, né? Como é que a gente faz o uso desse recurso de colocação do pronome. Bem, uma coisa que a gente precisa saber para entender a mesóclise é, por exemplo, entender o conceito de morfemas, certo? Vocês já deram isso quando vocês estudaram verbo. Os verbos, eles se dividem em morfemas, tá? E a gente vai falar um pouquinho disso a seguir. Então, para a gente entender a mesóclise, a gente precisa entender o que é um morfema, tá? E eu vou fazer aqui uma explicação bem rápida do que é morfema, porque isso já foi dado no fundamental. Olha só, morfema é a menor unidade da língua, né? Tem gente que acha que a menor unidade com significado na língua é a palavra. E na verdade não é. Por quê? Porque eu posso dividir a palavra em pequenas partes, acrescentando também a elas afixos, sufixos, prefixos, para o que? Mudar o significado delas, né? Vocês aprenderam isso nas palavras derivadas, por exemplo, substantivos derivados, não é isso? Então estão lembrando? Por exemplo, eu tenho o radical flor e a partir de flor eu posso formar várias palavras, como florescer, que é um verbo, eu posso formar florista, floricultura, aflorar. Então eu posso formar várias palavras a partir de uma unidade, certo? A mesma coisa com os verbos, gente. Os verbos, eles podem ser divididos em pequenas partes. A parte que não pode ser dividida mais a gente chama de radical, tá? A conjugação do verbo, né? Vocês também aprenderam isso no fundamental. Por exemplo, verbos terminados em a, cantar, dançar, falar. Primeira conjugação, terminados em er e or. Segunda conjugação. E terminados em ir, terceira conjugação, tá? Então, isso daqui é uma vogal temática, que vai me dar a conjugação do meu verbo. E aqui eu tenho uma desinência, por exemplo, esse daqui tá me dando o quê? Essa desinência aqui, esse morfema verbal, tá me dizendo que é um verbo no infinitivo. Então, esse R aqui de cantar me dá uma informação. Assim como esse mois também me dá uma informação, né? Ele tá dizendo que esse verbo está na primeira pessoa do plural. Então, é imprescindível que a gente entenda que as palavras, elas podem ser divididas em partes, tá? E que cada parte dessa palavra a gente chama de morfema, tá? E que a parte do verbo que não pode ser dividida mais a gente chama de radical, tá bom? É importante que vocês relembrem isso para entender a mesóclise. Pronto, a gente já deu uma revisada no que é um morfema, já entendemos que a menor unidade da língua portuguesa com sentido não é a palavra, tá? E sim um morfema. E agora a gente vai falar sobre a regra que rege a mesóclise, tá bom? Gente, a mesóclise é o mais fácil. Ela só tem uma regra. Só é admitido o uso do pronome no meio do verbo uma única regrinha, que é o futuro do pretérito do indicativo. Para vocês que não lembram de verbo, eu vou fazer uma revisão, mas vocês precisam estudar isso aí, tá? Futuro do passado do indicativo, aquela ação que ocorreu de fato, tá? Ok? Então, vamos lá. Quem é o futuro do pretérito do indicativo? Falarei. E aí, como é que eu vou colocar o pronome no meio desse verbo? Gente, eu vou pegar a menor parte dele, tá? Que é essa aqui. Que
que eu falei para vocês, o radical, tá? E essa desinência aqui verbal, esse morfema verbal aqui, eu posso separar ele, dividir esse verbo no meio, tá? E aí, no meio disso aqui, eu vou introduzir quem? O pronome oblíquo átono. Falar-lhe-ei coisas boas. Ficou claro? Então, eu vou pegar o verbo, recapitulando, vou dividir ele, tá? Em seu radical e sua desinência e vou colocar o pronome no meio desse verbo, tá bom? Professora, mas assim, eu quase não vejo as pessoas fazendo uso da mesóclise. Eu até vejo as pessoas usando a próclise, a ênclise, mas a mesóclise eu vejo muito pouco. É verdade, gente. Na verdade, a mesóclise, ela foi utilizada bastante, né, nos séculos passados, mas ela caiu em desuso. E hoje, o uso dela fica restrito exclusivamente para a língua culta e a modalidade literária. O que significa isso? Por exemplo, autos de processo, né, conteúdos de legislação, textos oficiais. Aí eu vou usar, né, porque eu estou usando a linguagem culta e tentando me aproximar, né, da gramática normativa. E a modalidade literária continua também fazendo uso da mesóclise. É bastante comum, né, você encontrar ali a mesóclise sendo utilizada na literatura. Inclusive, eu trouxe esse livro aqui, que é um livro meu da época de escola, né, que eu tenho há bastante tempo. Chama-se Alto da Barca do Inferno. É um livro que foi escrito, gente, no século XVI, tá? E o nome do escritor é Gil Vicente. Ele é um escritor português, lá dos Portugal. Bem, isso daqui é uma peça, tá? É uma escrita, é um texto narrativo que é feito para ser encenado por teatro, por peça. Foi escrito no século XVI, então vocês imaginam que era muito comum, né, o uso da mesóclise. Por isso que eu queria trazer para vocês alguns trechos, para vocês entenderem, né, o uso dessa mesóclise. Só usa no futuro, gente, no futuro do pretérito, apenas, tá bom? E, como curiosidade, esse livro aqui foi um dos livros que inspirou o escritor Ariano Suassuna a escrever O Alto da Compadecida, né, que a gente ama tanto, tem série, é um livro, né, super conhecido aqui no Brasil. Ele se inspirou muito nessa narrativa aqui de Gil Vicente. Então, olha só aqui um exemplo da mesóclise sendo utilizada. Despenhará. Aí ele colocou o pronome no meio do verbo, que seria despenhará. Gente, esse livro, ele é todo escrito em português arcaico. Isso aqui é século XVI, tá? É por isso que o livro, no final, ele tem o significado das palavras, porque tem alguns vocábulos da língua portuguesa de Portugal que a gente não utiliza aqui na língua portuguesa do Brasil. Então, no fundo do livro tem um significado de todas essas palavras, mas aqui a gente sabe que temos um verbo, tá? E o uso da mesóclise, né? Do pronome no meio desse verbo. Eu trouxe isso como uma curiosidade para vocês entenderem e constatarem que o uso da mesóclise é exclusivo da norma culta e da modalidade literária, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha ficado claro. Lembrando que qualquer assunto só vai ser fixado com a prática. Portanto, vão na internet, fazer atividade, fazer exercício, tá bom? Que vai ficar muito mais fácil de compreender esse assunto. Eu vou ficando por aqui, gente. Deixo um grande abraço e um bom estudo.